Olá, boa noite, queridos amigos. Vou ligar o som aqui, sejam bem-vindos para mais uma live. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para o Everton, Clara, boa noite. Sejam bem-vindos, vamos colocar a luz, né, para que a gente tenha um pouco mais de iluminação. Maslova, boa noite. Um beijo para o nosso amigo Everton. Flavinha, boa noite, querida. Deixa eu abrir aqui também pelo meu, conseguir fazer um acompanhamento melhor aqui. Cadê eu? Aqui estou, me achei. Então, Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Estávamos agora há pouco, antes de entrar na live da Flavinha, fazendo uma live teste com o casal de Kardec. João, boa noite, querido, seja bem-vindo. Andréia, boa noite. Estávamos então agora há pouco fazendo uma live com o casal de Kardec, é o Lucas e a Mari, que vão estrear amanhã a primeira live deles pelo perfil Casal de Kardec, às 19 horas e 30 minutos. Então, aqueles que puderem estar disponíveis nesse horário, estejam lá com esses queridos amigos. Fizemos um bate-papo, passamos algumas orientações e a gente vai assim, né? Um aprendendo com o outro. Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui. E então foi muito legal, eles aprenderam rápido, o Lucas aprendeu rapidamente, né? Na verdade, não tem muito segredo, mas aqui a gente vai aprendendo um com o outro. Depois eu passei pro WhatsApp para ele a configuração para salvar a live, para não perder a live, né? Que é muito importante, que eu já perdi uma live. O Sávio também perdeu, o Babi perdeu. Olá, Jacira, boa noite. Ó, Jacira, a minha palestra é amanhã, tá? Tinha pedido para eu te lembrar. A Mari tá aí também, né? Eu não vi se ela chegou ou não, mas Mari, um beijo para você também. E então, a palestra nossa é amanhã, a pandemia da intolerância, um tema muito oportuno. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Tom, boa noite. Babi, querida, saudade de você, Babi. Não está dando tempo para acompanhar você nas suas lives. Está muito corrido, bem. Mas faz parte, né? Faz parte. E a gente vai, né, tocando em frente. O Everton mandando beijo de luz para todos os amigos. Que legal. Um beijo de luz também para você, nosso amigo querido do coração. O Everton é um querido que a gente traz com muito carinho, né? Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ixi, tem gente aqui para mandar aí. Pronto. Enviado. Mandei todos os aviões que podia colocar. Agora vamos então fixar o comentário, né, que a Babi está aqui. Então é importante a gente fixar o comentário. Pronto, o comentário fixado. Desperta. O nosso amigo, que eu esqueci o nome dele agora, do Estudo Espírita, boa noite. Seja bem-vindo. A mensagem de hoje chama-se Desperta. E tem uma passagem do Evangelho de Jesus que fala assim: desperta, ó tu que dormes. E tem uma passagem também muito interessante, aquela do Pedro, Tiago e João estavam orando junto com Jesus e naquele momento ele foi orar e eles ficaram de vigília e acabaram dormindo, os três, né? Pedro, Tiago e João, salvo engano. Sou muito familiarizado muito com o Evangelho, não, nessa parte o Vitor manja um pouco mais do que eu. Olhos cansados.
Ah, isso é difícil, viu? Isso é difícil. É um pouco genético essa parte aí. Não tem jeito. Não tem jeito, viu, Jacira? Tem que ir hidratando. A gente vai tomando água, mas precisa tomar mais água. Boa noite. Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Então, a mensagem de hoje está sem som? Deixa eu ver, acho que não. Genético essa parte aí. Não, não tá não. Que coisa. Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu tentar fixar de novo aqui, mas eu ouvi agora pelo computador, tá normal. Acho que deve dar uma travada. Respondem para mim depois se tá normal o som. Deixa eu ver. Ó, a Clara está dizendo que o som está normal. Eu até liguei o som do computador para ver se... Eu acho que está dando uma oscilação na minha internet aqui, pelo menos na imagem. Eu estou acompanhando aqui. Está normal. Bom, vamos em frente então. O Jerônimo nos traz uma mensagem. Deu uma travada aqui, eu percebi pelo computador que deu uma travada. Eu estou falando aqui, eu vejo... E aqui no computador ele dá um delay, né? Dá um delayzinho aqui nessa parte. Mas vamos lá. A mensagem é desperta. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Quantos de nós não estamos dormindo? Quantos de nós não estamos... Quantos de nós não estamos passando por uma fase difícil? Então, é nesses momentos que nós temos que estar atentos, despertarmos, acordados. Sobretudo, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, é o momento de estarmos despertos, não deixarmos que a situação nos entorpeça. Então, vamos ver o que Jerônimo nos recomenda nesta mensagem desperta. Ele diz assim para nós: alma querida, trazes em ti o céu ou inferno através das ações boas ou menos felizes que praticas ao longo da vida. Recorda-te que rápida é a tua passagem pela escola planetária. Vale-te de cada segundo no tempo que se chama hoje, na construção do bem de todos, para que não venhas a ter uma morte inútil. A vida no mundo espiritual é a única verdadeira, mas a tua casa, em plena eternidade, é construída com os materiais dos teus pensamentos, palavras e ações. Urge, portanto, que acordes da hipnose da ilusão, antes que a ilusão te faça sofrer. Pensa na recomendação do Senhor, que advertiu um irmão de caminho. Louco, o que adianta a ti ganhares todo o mundo, se esta noite te pedirão a alma, e o que ajuntaste, para quem ficará? Marcos 8:32. Bom, o Jerônimo está nos convidando a despertarmos para a verdadeira vida, a vida espiritual. A verdadeira vida que é a vida espiritual. E ele fala para nós com muita propriedade nesta mensagem tão pequena, mas tão profunda, como eu falo para vocês. Ele diz para nós logo no começo que nós trazemos dentro de nós o céu ou o inferno, através das nossas ações, boas ou menos felizes que nós praticamos ao longo da vida. De acordo com as nossas ações, nós vamos trazer o céu ou o inferno para nós. O céu ou o inferno para nós, de acordo com as nossas ações. Então, o estado de alma, que é o céu, aquela benesse de luz, de bênção,
ela é proporcional às nossas boas ações que nós vamos realizando ao longo do caminho. As boas ações que nós vamos cultivando, as boas ações que nós vamos plantando de sementes de bondade, de carinho, de bom ânimo. Então é muito importante que a gente analise essa situação. E se nós, ao contrário, vamos fazendo ações menos felizes, como ele coloca aqui, né? Não fala em más ações, ações menos felizes, nós vamos construir ao nosso redor um inferno. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Então é importante que nós reflitamos quais ações que nós estamos plantando, quais sementes de luz ou de trevas que nós vamos semeando ao longo da nossa vida e dos nossos semelhantes. Muito importante a gente trazer essa consideração, porque a condição espiritual de habitarmos um planeta, um estágio, um planeta não, estarmos numa condição de céu ou inferno depois da nossa passagem pela vida terrena, vai depender, obviamente, da semeadura e do estado de alma que nós vamos nos encontrar no momento que chegarmos ao plano espiritual. E ele coloca assim para nós com muita propriedade, para lembrarmos que a nossa passagem pela Terra é uma passagem rápida, curta demais. Ela é muito curta. Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós não temos que perder tempo, temos que aproveitar a cada dia, a cada momento. Carlos ou Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Então, lembra-te, né? Recorda-te que rápida é a tua passagem pela escola planetária. E que por mais que a gente fala, nossa, mas hoje em dia a gente está vivendo bastante tempo, né? As pessoas estão vivendo até quase 100 anos, alguns até passam desse tempo. E, olá Carlos, boa noite. Pronto, o Carlos se identificou agora, fica mais fácil. Mas um beijo para a Natália também, viu? Aí, ó, a Natália tá junto aí. Por mais então que a gente fala assim, nossa, mas tem gente vivendo 100 anos, tudo mais, mas o que são 100 anos perante a eternidade? Um piscar de olhos. Então a nossa passagem pela Terra é rápida, ela é curta. E temos que aproveitar o momento, aproveitarmos o tempo que estamos encarnados para progredirmos, para melhorarmos a cada dia, para buscarmos um estado de alma em plena luz. Sabemos que não é fácil, sabemos que realmente é muito difícil, que a gente passa por dificuldades, por provações. Ó, João Carlos, como sempre, ó, desperta, ó tu que dormes, está na carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, não é, João Carlos? Que bom, João Carlos está sempre conosco, trazendo sempre um complemento às nossas falas. E ele já foi convidado, né, para estar junto com o casal de Kardec amanhã na live deles às 19h30, para trazer essas reflexões oportunas, como ele sempre traz. João Carlos, você vai e fica até um pouquinho, depois você já vai lá para a nossa palestra, tá bom? Que amanhã nós temos uma palestra importante. Então você pode ir lá, ficar só um pouquinho lá, depois você vai para a nossa palestra, tá bom? Não, fica tranquilo, João, fica tranquilo. Depois, se você não assistir ao vivo, você assiste depois, tá? E ele recomenda, ó, vale-te de cada segundo no tempo que se chama hoje na construção do bem de todos, para que não venhas ter uma morte inútil. Então, aproveitarmos a cada segundo, a cada minuto da nossa jornada. Para que a gente não venha ter uma morte inútil, o que ele quer dizer com isso? Para que a gente não passe pela nossa vida em branco. Nada construímos, nada fizemos. Olá, Giovana, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para a nossa querida Martiele, que nós vamos vibrar por ela, que ela não está muito bem hoje, né? Então depois nós vamos lembrar da nossa querida Martiele também, pedir que a espiritualidade auxilie na recuperação dela, né? Aproveitarmos então a cada momento, a cada segundo, a oportunidade que nós temos para progredir,
para crescer, para evoluir. E lembrarmos que se temos a eternidade pela frente, não é tão fácil, não é tão rápido o nosso retorno ao mundo terreno, porque a fila é muito grande. A gente se encontra apenas dentro da humanidade terrena em 1/3 da humanidade como um todo. 2/3 está na erraticidade ou no plano espiritual. Então, não pensemos nós que nós vamos chegar lá e vamos furar a fila, arrumar um jeitinho brasileiro. Eu fui na terra fulano, eu fui isso, Você não foi nada, você é um espírito que está na fila lá. Então você vai ter que fazer todo um trabalho de reajuste para quando chegar o teu momento, na hora certa, você voltar. Então aproveitemos. Jesus recomendou para nós o quê? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Olá, Mari, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então reconcilia-te com o teu adversário, vamos aproveitar as oportunidades, não vamos esperar a próxima encadernação, como costumo dizer. Vamos aproveitar agora. O tempo nosso de progredir, de crescer e evoluir é agora, é hoje. Olá, Will, boa noite, seja bem-vindo. A vida no mundo espiritual é a única verdadeira, mas a tua casa, em plena eternidade, é construída com os materiais dos teus pensamentos, palavras e ações. E eu trago novamente para vocês, aqueles que não ouviram ainda, convido vocês para irem lá do nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, está lá, Jerônimo Mendonça, palestras e lives. A primeira palestra do Jerônimo Mendonça, intitulada Intimidade Espírita. No primeiro momento, ele vai, na primeira parte, primeiros 15 minutos, ele faz uma palestra de 15 minutos. Passado isso, do outro lado, na verdade foi um LP de vinil, que ele pede para que a gente vire o disco, né? Os próximos 15 minutos, ele vai contar para nós a belíssima história da princesa e do jardineiro. E que nós vamos construindo na morada celeste, na nossa verdadeira morada, nós vamos mandando tijolos de luz para lá, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com nossa transformação em benefício de um trabalho em prol do nosso crescimento, em prol dos nossos amigos com quem convivemos. Olá, Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Então, ele diz para nós que a nossa casa na eternidade é construída com os materiais dos nossos pensamentos, palavras e ações. E eu coloco mais uma, das nossas emoções. As nossas emoções vibram também. Nós vibramos e conforme nós pensamos, nós vamos plasmando. E o pensamento tem uma força criativa. Ele plasma. O nosso pensamento, se a gente tivesse a oportunidade de ver, o nosso pensamento, ele tem forma. Por isso que existe aquela questão que as pessoas comentam muito, das formas pensamentos. Quando a gente fica com um pensamento fixo em determinada situação, em determinada coisa, a gente não digere determinada coisa, aquilo fica, como se a gente ficasse ruminando, e o pensamento vai plasmando em torno de nós aquela energia. Então nós não vamos, se estamos vibrando pensamentos positivos, de elevação, de paz, de harmonia, nós vamos estar transformando ao nosso lado uma energia boa, agradável. Mas se a gente está em ira, em raiva, com ódio, com mal, com maldade, com pensamentos deletérios, nós vamos plasmando ao nosso lado e vira uma verdadeira bola de neve ali no nosso redor. Então, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas emoções, cuidado com as nossas palavras e, sobretudo, cuidado com as nossas ações. Fundamental vigiarmos constantemente. A vigilância tem que começar, no nosso pensamento, primeiramente. E chegou o nosso querido casal de Kardec, que é o Lucas e a Mari, que vão estar iniciando amanhã a primeira live deles. Convido a vocês para se inscreverem no perfil deles, Casal de Kardec, e estejam com eles amanhã às 19h30, primeira live deles.
Wilton, querido, boa noite com Jesus. Que saudade, meu amigo. Faz tempo que a gente não troca uma figurinha, né? Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter a oportunidade de bater um papo, né? Mas parabéns pelo seu trabalho incansável, viu, Wilton? Seu trabalho é incansável. Então, vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras e as nossas ações. E aí ele vai dizer que, com muita propriedade, urge, portanto, que acordes da hipnose e da ilusão, antes que a ilusão te faça sofrer. Olha só, nós andamos muito iludidos. A gente se ilude com o brilho da vida material. A gente se ilude demais, né? A gente veio só dar um coração e agradecer uma vez, que é isso? A gente fez uma live teste lá com eles estão agradecendo, mas olha, aqui todo mundo, um se ajuda, viu? Um ajuda o outro aqui. E a gente está aqui junto, viu? Mas nós estamos, como eu estava dizendo, a gente se ilude demais. A gente é como... a gente vai em busca do ouro, mas a gente se ilude pelo brilho do vidro. O vidro, né, que brilha assim pela luz do sol, e a gente acha que aquilo lá é a verdadeira felicidade, e não é. Olá, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Nós temos que buscar o ouro puro das boas ações, do nosso crescimento espiritual. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Buscarmos, não ficarmos presos às paixões efêmeras. Tudo isso vai ficar. Buscarmos aquilo que é importante, como eu coloquei na live da Flavinha, né? Aquela passagem de Jesus foi na casa de Marta e Maria, e Marta estava toda afoita, né? Querendo arrumar a casa para Jesus, porque na verdade era um costume da época que você arrumasse a casa quando a visita estivesse lá, que você estava demonstrando para ela que você apreciava a visita dela. Então ela era arrumar a casa, naquele momento que a visita estava lá, representava umas boas-vindas para o visitante. Olá, Agatha, boa noite, seja bem-vinda. E naquele momento, Jesus chega para Marta e fala: Marta, Marta, te ocupas de tantas coisas, mas só uma é essencial. E Maria escolheu a boa parte. Enquanto Marta estava lá toda, né, buscando fazer um monte de coisa, arrumar a casa para Jesus, Maria estava ali, a Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? Estava ali absorvendo os preceitos, os ensinamentos de Jesus. E nós precisamos dar mais atenção aos conhecimentos do Espírito. Os conhecimentos materiais são importantes. Estudar, progredir, crescer, evoluir, mas lembrarmos de darmos o devido valor, não colocarmos toda a nossa atenção às coisas materiais, às coisas efêmeras. Não andemos distraídos com as coisas da matéria, pelas posses passageiras dos bens terrenos, que aí vão ficar. Olá, Josino, boa noite, seja bem-vindo. Todos os bens terrenos vão ficar. Então é importante que a gente busque os bens de elevação espiritual. Ele vai trazer para nós, né, com muita propriedade, naquela passagem do Evangelho em Marcos, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: pensa na recomendação do Senhor que advertia a um irmão do caminho. Quando ele fala no Evangelho, né, nécio, né, que seja louco, de que adianta a ti ganhares o mundo, se esta noite te pedirão a alma, e o que ajuntaste, para quem ficará? Esta passagem do Evangelho é aquela passagem daquele homem que tinha uma grande plantação e ele mandou, né, viu que a colheita ia ser grande, ele mandou destruir os celeiros antigos e construir novos celeiros.
Então construir novos celeiros. E depois que ele construiu, que ele fez a colheita, ele disse para sua alma: minha alma, descansa tranquila e aproveite a oportunidade para gozar por toda a vida, porque tens para gozo, né, de toda a tua existência. E aí Jesus, né, recomenda, fala assim, nécio, né, ou seja, louco, de que adiantasse tudo que você juntou, se ainda hoje sua alma será levada. Então é isso que a gente tem que pensar, não que a gente não deva trabalhar, não deva progredir, não deva evoluir materialmente, sim, mas lembrarmos de uma frase que eu sempre trago aqui: nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Porque quando a gente se é possuído pelos nossos bens, a gente se perde na jornada evolutiva. Então, quando a gente utiliza os bens materiais como um uso, como um empréstimo da espiritualidade e sermos gratos. Eu vi uma vez que o pessoal coloca às vezes uns adesivos no carro, dizendo assim: foi Deus quem me deu. Tá, realmente. Deus te deu a vida, Deus te deu a saúde, a oportunidade de trabalhar, e com tudo isso, com o seu trabalho, com o teu suor, você adquiriu aquele bem. Mas lembrar que aquele bem que Deus te deu, vai pensar entre aspas, foi um empréstimo que a espiritualidade te concedeu para que você pudesse usar e compartilhar com outras pessoas. Porque quando a gente fica muito preso às posses, à matéria, a gente fica preso, acorrentado. Então, quando chegar o momento da nossa partida para o mundo espiritual, se nós tivermos muito apegado àquele determinado bem, a gente não consegue se desprender. É como se tivesse uma corrente que nos prendesse àquele bem. Então, se a pessoa tem um carro e aquele carro é vendido para uma outra pessoa, ele vai, não, o meu carro, né? Cuidei com tanto amor, com tanto carinho. Tá, tudo bem, cuidar com amor e carinho faz parte, né? Você tem que cuidar dos seus bens materiais, que a gente sabe que é difícil de a gente conquistar, mas também não vai ser escravo. Como eu lembro até uma pessoa que falava assim, que quando ela tinha mandado lavar o carro, e aí num determinado dia, tá chovendo, mano, lavei o carro, não vou pôr o carro na chuva, vai sujar. Gente, vai sujar o quê? Aí ele vai tomar chuva? E o carro fica protegido? Não é assim que funciona. Os bens materiais foram feitos para serem usados e a gente não tem que se apegar a eles. Por exemplo, na sua casa, você tem um determinado equipamento, alguma coisa lá, vamos supor um prato que veio prato de porcelana que veio passando de geração em geração, então aquela relíquia. E aí de repente a tua empregada, por exemplo, ou você mesmo inadvertidamente bate na mão e aquele prato quebra. Aí você vai brigar com a pessoa ou vai se ficar amargurado por aquilo que quebrou? As coisas materiais quebram. Vai derreter o carro. Então, né, Flavinha? As coisas materiais foram feitas para servir. A casa tem que ser para servir a gente. Eu acho engraçado algumas pessoas que fazem assim: os melhores talheres, coisa para visita. A sala de visitas. A sala de jantar é para visita. Então, as pessoas às vezes comem num banquete, num banquete não, num banquinho pequeno, num balcãozinho mal acomodado, mas não usar a sala de visitas. Gente, é para a gente usar, né? Quantas visitas também a gente recebeu nessa pandemia, né? Flavinha está dizendo que é desapegada que existe, até demais. Mas a gente não tem que se apegar mesmo, viu? A gente tem que estar, lembrar das coisas. As coisas materiais foram feitas para serem usadas. Não ser para abusada também, né? Abusado tudo que a gente tem para cada vez ficar colecionando mais e mais coisas. Eu vi uma postagem essa semana que achei muito interessante. Sabe aquele gráfico que as pessoas fazem? Como que é? Deixa eu ver deixa eu ler primeiro o comentário da Alessandra, depois eu falo do gráfico.
é quando por maldade a pessoa estraga o bem material. Bom, é difícil ressignificar esse sentimento no processo evolutivo. É verdade, Alessandra. Uma coisa é quebrar sem querer, agora uma outra coisa a pessoa deliberadamente, né, por ira, por raiva de uma coisa, vai lá e quebra aquilo. Aí já a gente está falando um outro nível de sentimento, né? A pessoa quebrou de propósito, aí já é difícil realmente ressignificar esse sentimento. E infelizmente acontece muito disso, principalmente nas brigas, né? Não só de casais, mas brigas que a gente vê de irmãos, às vezes, um vai lá e estraga a coisa do outro. Eu acho, nossa, terrível. Não vamos nem comentar isso para não entrar nessa vibe. Acho nem interessante. Mas eu estava falando que eu vi hoje, hoje não, essa semana eu vi um gráfico daquele tipo formato de pizza, sabe qual que é, né? Que as pessoas... que eles fazem? Ele estava fazendo gráficos, né? Então, várias roupas, né? Como se você estivesse falando, o seu guarda-roupa estivesse falando. Então, um monte um espaço enorme, né? Que é uma fatia enorme da pizza, roupas que eu ainda vou usar quando eu emagrecer, roupas que eu vou esperar voltar em moda, roupas que eu comprei, mas não gostei. Então, dessas fatias enormes, né, desse gráfico, fica apenas um filetinho pequeno, aquela que você comprou, que você usa e que você gosta. Então, muitas vezes trazemos no guarda-roupa coisas que ficam lá mofando. E se comprou, não serve mais, passa para frente, né? O Will está dizendo a lenda de um príncipe chinês, perdi aqui, deixa eu voltar aqui, que possui uma coleção de pratos de porcelana e quebrou um. A Agatha está dizendo, só aprende a desapegar das coisas. Então, essa questão do prato chinês, eu sei que eles fazem muito, não sei se é no Japão que eles fazem isso, né? Eles têm uma situação que quando quebram um determinado vaso, eles colam esse vaso com ouro. Então fica um objeto muito mais valioso. Traz uma lição diferente nesse caso, né? Além de tornar-se um objeto mais valioso do que era, que é aquele que colou com o ouro, traz para a gente o quê? Se de repente num determinado relacionamento, seja afetivo, profissional ou familiar, houve uma ruptura por alguma situação, nós podemos, né, com o amor, fazer a cola daquele vaso. Tá, ficou a marca? Sim, mas a marca de ouro, né? Ah, Will, eu lembro de uma outra coisa aí. Eu lembro um texto de Malbataan, parece que era a sopa. E nesse caso, Will, é uma coisa assim, eu lembrei até da situação muito interessante. É um conto de Malbataan, mas bem antigo, nem sei onde, que livro que estaria isso aí. Eu lembro que eu estudei isso na época, acho que no colégio, alguma coisa assim. É mais ou menos nesse sentido, então, Will. Mais ou menos nesse sentido. E o que aconteceu? O servo vai servir, o funcionário do palácio vai servir a sopa. Então, ele vai descrevendo. Nossa, o sábio quebrou todos os outros pratos. Nossa, que loucura. Eu preciso ver essa história, Will. Mas deixa eu contar a minha aqui, então. É mais ou menos assim. A pessoa, ele chegou, então ele ia servir. Legal, deu para entender. Ficou legal. Muito bom mesmo essa história. Mas aí o que acontece nessa? Ele vai para servir a sopa, então ele vai ter toda uma descrição da sopa, do prato, e ele com muito jeito vai servir o rei. Só que em um determinado momento, quando ele vai, uma gota da sopa cai na manga da roupa do rei. E o rei ficou furioso e não quis nem saber, né? Mandou ultimamente para colocar na prisão e tirar a vida daquele servo ingrato que derrubou uma gota de sopa na manga da blusa do rei. O servo ficou tão apavorado que ele pegou e virou a tigela de sopa na cabeça do rei, né? Ficou indignado ali, nossa.
E aí foi aquela confusão toda, os guardas prenderam o servo e tudo mais, e o rei ficou daquele jeito esbaforido, até que por fim ele manda chamar aquele servo, fala assim: deixa eu te perguntar uma coisa, por que você fez uma coisa dessa, né? Por que você fez uma coisa dessa? E o servo fala para ele assim: então, meu rei, eu sempre tive o senhor como um soberano bom, como um soberano justo, e que sempre fez muitas boas coisas para todos nós, inclusive aqui no palácio. E eu jamais, porque eu derrubei uma gota de sopa na sua, na ponta da sua blusa real, o senhor me mandou para a prisão e ia mandar me matar. E certamente isso não seria um ato justo. Então, para que o senhor não fosse considerado injusto, eu achei melhor jogar a tigela toda de sopa no senhor, porque aí o senhor teria sido uma razão mais do que justa para me prender e mandar matar. Então é mais ou menos na história do Will, né? Quem chegou aí também foi Alcinda, boa noite. Ah, que legal, Will, que legal. Então o Will está dizendo assim, né, que contando a história do Will, ele disse assim, né, que uma lenda do príncipe chinês possuía uma coleção de pratos de porcelana e um quebrou. O príncipe ficou furioso e ia mandar matar o servo que quebrou. Aí veio um sábio e se propôs a consertar tudo se o príncipe poupasse a vida do servo. E, consequentemente, o príncipe deve ter concordado. Aí o sábio quebrou todos os outros pratos e disse que todos ficariam iguais. E Will disse assim, né, que o sábio disse então ao príncipe que poderia mandar matá-lo, pois ele já era velho e a vida dele não tinha mais tanta importância, mas estaria poupando a vida do servo. Então o príncipe reconheceu que os pratos não valiam mais do que as vidas humanas e perdoou a todos. Bonita história, viu, Will? Bonita história. Tem um pouco de relação com essa daí, a sopa, mas muito obrigado aí por ter acrescentado também essa história aí para as nossas reflexões. Então lembrarmos, né, da mensagem da noite, desperta, para nós despertarmos para a verdadeira vida que é a vida espiritual. Vivermos no mundo sem sermos do mundo, né? Estarmos no mundo como Jesus esteve, sem sermos do mundo. Lembrarmos que estamos aqui de passagem e de que nada do que nós trouxemos, né? Ou seja, nós só vamos levar para a nossa vida verdadeira, né, a vida espiritual, aquilo que nós conquistamos em conhecimento e em boas ações. O resto, tudo vai ficar aí. Tudo aquilo que nós conquistamos de bens materiais ou de títulos, nada terá valor. Nada terá valor. Então é importante fazermos essas reflexões e buscar a cada dia desapegar um pouco mais das coisas materiais, né? Então, para amanhã, a mensagem, né? Nós vamos trazer uma mensagem do Jerônimo chamada Pingos de Luz, tá? Então, convido vocês a estarem conosco amanhã, às 22 horas, para conversarmos sobre essa mensagem intitulada Pingos de Luz. Avisos: amanhã às 19h30, a estreia do casal de Kardec, perfil Casal de Kardec, que é com o Lucas e com a Mari, lá do Rio Grande do Sul. Estão estreando e hoje nós fizemos uma live teste para trazer algumas orientações para eles. E amanhã eles estarão às 7h30 pelo perfil do Instagram, Casal de Kardec. Compareçam, se inscrevam, sigam o perfil deles, e é um casal muito legal, tá? Vale muito a pena. E às 20 horas, aqueles que puderem estarem conosco, eu vou fazer uma palestra pelo Facebook do Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto, com o tema a pandemia da intolerância, tá? Um tema muito oportuno para esses momentos que nós estamos vivendo.
e ainda já passamos e vamos ainda passar por outros ainda, né? Que estamos a caminho da regeneração. Não regeneramos ainda. Tem muito chão pela frente. E eu fiz uma postagem aí também, aqueles que tiverem interesse, que o livro O Gigante Deitado, de Jerônimo Mendonça, está em promoção, 55% de desconto lá no site do Clarim. O Clarim aqui é de Matão. Se não me engano, está acho que por 17, 18 reais. É um livro que conta a história. A Jane, eu não lembro o sobrenome dela agora. A Jane que mora, acho que não me engano, em Curitiba, alguma coisa assim. E ela mora no Paraná, mas eu não lembro bem a cidade que é. Ela morou em Ituiutaba, conviveu com o Jerônimo e contou com muita propriedade a história do Jerônimo nesse livro, O Gigante Deitado. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da vida de Jerônimo Mendonça, esse livro está praticamente de graça, gente. Por 17, 18 reais, vale muito a pena. Então, é só entrar no site do Clarim e pode comprar não só esse livro, como outros também. A Clara está dizendo que não vai poder assistir a live do casal de Kardec, mas Clara, depois você assiste lá que vale muito a pena, né? Assim, a Clara também falou que não vai conseguir assistir a nossa palestra presencialmente não, ao vivo, né? Mas eu falei que depois eu sempre subo as nossas palestras no nosso canal do YouTube, então vai estar lá se Deus quiser, para vocês assistirem, aqueles que não puderem estar ao vivo conosco. Tá bom? Nós vamos fazer as nossas preces agora e gostaria de pedir neste momento pela nossa querida Martiele, que está com um pouquinho de problema de pressão, ela tomou a vacina ontem, acha que não foi por conta da vacina, mas pelo sim, pelo não. Então, como todo mundo já conhece a nossa querida Martiele, ia participar do Home Office Espírita, não teve oportunidade, que não estava bem, então vamos vibrar pela nossa querida amiga, né, para que ela possa receber as nossas melhores vibrações de saúde e reequilíbrio espiritual, para que ela possa estar bem, assim como todos aqueles que a gente ora nesta noite, né? Então vamos lá, nós vamos fazer as nossas preces, colocar aqui a nossa música da Ave Maria. E assim, queridos amigos, convidamos a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando os nossos pensamentos, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que envolve a cada um de nós. Que esta melodia de paz possa nos harmonizar, possa fazer a nossa preparação para a noite de sono e que possa nos conduzir até o nosso Mestre Jesus. Rogando a Ele neste momento que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, abençoar aqueles que passaram por ela ou que vão assistir depois, que possa derramar suas bênçãos sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que o nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um dos nossos irmãos que estão em nossos pensamentos neste momento. Em especial, pedimos pela nossa querida amiga Martiele Neri, lá na cidade de Dores de Campos, Minas Gerais, que a equipe espiritual, seu protetor querido, possa estar ao lado dela, levando as nossas melhores vibrações de paz, saúde e reequilíbrio espiritual e material. Pedimos também pela nossa querida Cláudia Aparecida Tropel,
José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos e Adriana, Luísa Marques, Ivana Tílio Sanches, Antônio Correia Lula, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Maria do Carmo de Mendonça, Lázara Bombarda Sônego, Edviges Gomes Sônego, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Luciana da Silva Moreira e família, de Ângeles do Nascimento Calaf, Ana Paula de Oliveira Coimbra, Iago Monteiro e todas as outras pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Mestre querido, envie os seus benfeitores queridos e leitores espirituais a cada lar, a cada coração aflito, necessitado, sobretudo também nos hospitais, para os médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que estão doentes também, seja nas casas de saúde, em seus lares, irmãos nossos que estão partindo para o plano espiritual, que eles possam ser recebidos e também receber o consolo dos seus familiares que aqui restaram. Mestre, lembramos dos velhinhos nos asilos, das crianças órfãos, dos nossos irmãos presidiários, dos andarilhos, do sem-teto, aqueles que não têm o lar, e também os nossos irmãos que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações aflitos, derramando sobre cada um deles as melhores vibrações de paz, saúde e harmonias espirituais. Que a equipe médica espiritual possa derramar os eflúvios benéficos e salutares nestas águas e que o bondoso Dr. Bezerra de Menezes auxilie a cada um de nós no momento que vamos ingeri-la. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, agradecidos por cada um de vocês, corações queridos que estão sempre conosco neste momento, só temos a pedir que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós e como forma de agradecimento dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.